Leões não carregam cartões de visitas. Leões não usam cartões de visitas. Um leão não precisa se apresentar. Quando ele chega no lugar, todo mundo sabe quem ele é. Vamos ser sinceros, a gente sabe quando alguém caminha em governo e autoridade. A gente gasta tempo falando o que não queria viver, mas nem sempre a gente investe tempo falando o que quer viver. Os tempos são difíceis, os dias são maus. Minha casa está de cabeça para cima. Eu não aguento mais, eu estou cansado. O que você já sabe, já está vendo, todo mundo já sabe, já está vendo. Você precisa declarar o que ninguém ainda viu. Para que você foi chamado? Você foi chamado para proclamar liberdade em meio a cativeiro. Você foi chamado para proclamar cura em meio a cenários de doença e morte. Você foi chamado para profetizar esperança em meio a lugares de medo. Irmão, guarda isso. Em tempos de caos, Deus dá governo àqueles que profetizam esperança. Em tempos de falta, Deus dá autoridade de governo àqueles que profetizam provisão. José recebeu o governo no meio de seca. Por quê? Porque ele era o oposto da realidade da terra. Ele tinha uma palavra dos céus, ele tinha uma gestão sobrenatural, ele tinha uma visão sobrenatural. Então, no tempo de seca, quem não se move pela geografia da terra governa. José guarda semente quando ninguém guardava. José tem autoridade quando ninguém tinha. José tinha provisão quando ninguém tinha. Nós somos a contracultura. Nós somos completamente diferentes do movimento da terra. Nós nos movemos por uma palavra. Alguém está comigo? Diga amém. Esses gigantes não são para bater você. Esses gigantes são para promover você. Gigantes tiraram da vida a invisibilidade. Desafios fizeram com que José se tornasse o governador. As tempestades fizeram com que Pedro andasse sobre as águas. Irmão, guarda isso. O mesmo Deus que permite é o Deus que protege. O Deus que permite a tempestade é o Deus que cessa a tempestade. O Deus que permite a fornalha é o Deus que dança no fogo junto com Sadraque, Mesaque e Abidinego. O Deus que permite os leões é o Deus que fecha a boca deles. O Deus que permite retaliações ainda assim é o Deus que nos livra de todas elas. Nós não estamos sozinhos. Irmão, você foi chamado para ministrar, mas também para liderar. Você foi chamado para ser sensível para ouvir, mas também para ser ousado para governar. Você foi chamado, e essa é a loucura que para alguns parece paradoxal, mas para nós é o nosso desafio, a nossa jornada de fé. Os milagres não vão acontecer enquanto a gente está sentado no nosso sofá. Você precisa crer e não duvidar. Você precisa se posicionar em fé. Você precisa ser ousado. Você precisa avançar. Mas o que é de fato poder e autoridade? Elas não são uma coisa só, elas têm características diferentes. Poder está ligado ao dunamis, a um poder explosivo, algo que gera mudanças. O poder que você carrega, a Bíblia diz que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ele está aí dentro de você. Por mais que talvez a gente não use, não significa que ele não exista. Por mais que algumas pessoas não saibam o que carregam, não significa que não carreguem. Eu só consigo acessar aquilo que eu tenho consciência. Tem gente que carrega promessas e não sabe, vive como se não tivesse promessas nenhuma. Tem gente que carrega poder e autoridade em Jesus e não sabe, vive como se não tivesse poder e autoridade nenhuma. A verdade é que tão importante quanto carregarmos é sabermos o que carregamos. Irmão, guarda isso. Um dos maiores desafios de uma geração que tem problemas com autoridade é saber se mover em autoridade. Vemos hoje filhos que mandam nos pais, sacerdotes que abriram mão do governo sobre as suas casas, inversão de papéis. Na sua casa, se você é o sacerdote, você tem a posição, mas você também tem que ter o governo. Quem tem posição, quem governa, não precisa ficar se apresentando. Eu e a minha casa somos um pedaço do céu, viveremos as promessas de Deus. Os meus filhos são como flechas liberadas sobre as nações, serão melhores que eu, serão maiores que eu, irão mais longe do que eu. Alguns vão dizer, cara, você está louco, esse ano você tá vivendo um desafio, sua empresa está fechando, tem um monte de coisa acontecendo. Não, irmão, isso é o que os nossos olhos naturais veem, mas eu não me movo pelo que eu vejo, eu me movo pelo que eu creio. A despeito do que os meus olhos enxergam, já é o melhor ano da minha vida. Alguém está comigo? Diga amém. A identidade, a herança, tudo isso está disponível porque há mais de 2000 anos atrás Jesus já venceu por nós. Ele recebeu o que era meu e Ele deu para mim o que era dele. Isso é herança. Diga: no lugar do medo, coragem. No lugar da dúvida, certeza. Diga: no lugar de tudo que se levanta contra mim, diga: tudo que o céu já liberou sobre mim. No lugar das mentiras,
promessas. Do lugar da angústia, diga: a paz que excede todo entendimento. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que permanecem. Diga: independente do que se levanta, diga: eu sei quem me garante.